Boa noite a todos, meu nome é Fábio de Oliveira. Hoje são dia 9 de julho de 2017. E nessa oportunidade eu vou falar sobre o tema que é o falar em línguas, uma abordagem crítica. Eu estou refazendo o vídeo porque deu alguns problemas e simplesmente... Vou até tirar o som aqui do meu celular também antes, para ninguém me perturbar. Muito bem. Eu deixei muito grande, eu repeti muitas coisas e eu não quero deixar esse vídeo longo. Então eu estou refazendo, peço a você compreensão e peço também até desculpa a você que viu o vídeo, depois pode querer fazer outro comentário, indicar e aí vai acabar que não está mais lá, tá? O antigo. E para início eu vou indicar os livros que eu indiquei no outro, que são Origem do Totalitarismo, aqui, da Hannah Arendt, História da Teologia Cristã, e eu vou falar sobre ele aqui depois durante os vídeos, Inteligências Múltiplas do Howard Gardner, e o outro que eu indiquei na primeira vez que eu fiz o vídeo, eu esqueci lá em cima, então eu não vou pegar e mostrar aqui, mas eu vou falar o nome dele, que é Ciência Proibida, da editora Abril, tá? Excelente livro. Nas bancas de jornais talvez você encontre, tá? Eu comprei ele no ano passado e hoje não, acho que foi, qual dia que eu fui na exposição? Foi sexta-feira, eu tinha passado em frente a uma banca e vi esse livro de novo. Muito bem, eu não quero tomar muito tempo, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou explicar o texto de Atos 2, da onde as pessoas se baseiam para dizer que o falar em línguas é uma prática baseada na Bíblia. Lembrando que a Bíblia não é autoridade de nada, eu só vou mostrar pela interpretação textual que o que está ali e o que é praticado é diferente, porque nada daquilo aconteceu, aquilo ali não passa de lenda bíblica, tá bom? Então muito bem, gente, vamos lá, vamos ler o texto, eu vou repetir de novo para ficar bem claro, nada disso aconteceu, eu não estou validando a Bíblia como palavra de Deus, como palavra de nada, apenas pegando o texto e partindo da suposição. Se isso fosse verdade, então a prática de hoje seria não estar totalmente contra, se isso aqui fosse uma verdade, tá? Isso aqui acontecesse mesmo. Então, o que é praticado hoje é diferente do que está aqui. Claro que o que está aqui hoje é uma imitação, uma falsa imitação, uma falsificação daquilo que já é falso. Entendeu? Porque isso aqui nunca aconteceu. Vamos lá. Vejamos aqui. Cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Aqui, esse aqui é um advérbio de comparação. Quem viu foram as pessoas que estavam lá dentro do cenáculo, que disse que viu línguas pousando. Não era línguas de fogo, que ninguém falava línguas de fogo. Quem viu isso aqui foi quem estava lá dentro. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, ele de repente viu um som do céu, ninguém estava gritando, como acontece hoje, ninguém estava botando a mão na cabeça para dizer que estava recebendo alguma coisa, e daquela cola, aquele anda, e rabará, e juxuri, canta, rabaná, aquelas palhaçadas que a pessoa inventa hoje. Aládio, Penecalaplás, Penecalacé, essas coisas que você ouve hoje, esse lava-funga e lava-saia, esse lava-funga é sacanagem mesmo. Mas isso aí não tem nada a ver com que o texto aqui, você vai ver que línguas que são essas, tá bom? Então, o som vem do céu, eles estavam assentados e foram vistas línguas como que de fogo. Todos foram cheios do Espírito, como diz aqui o texto, e falaram em outras línguas. E que línguas eram essas? Mas vamos continuar. Os detalhes eu até falei com vocês, estou até aqui repetindo alguns detalhes no texto. O som vem do céu, ninguém estava gritando, o pessoal estava sentado, não tinha ninguém rodando, ninguém mandando lá na frente, o pessoal ser cheio, e o pessoal que estava ali viram línguas como que de fogo. Eu vou explicar aqui o que é isso, e começaram a falar em outras línguas. Que outras línguas? Idiomas. Você vai ver que idiomas são esses. Explicando sobre língua de fogo, quando ele faz aquela comparação, tá vendo essas lamparinas aqui? Essa aqui é do primeiro ou segundo século, eles usavam esse tipo de lamparina. Daqui, dessa ponta aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, saía o fogo. Aqui colocavam azeite, essa segunda aqui era mais detalhada, tá?
tem um detalhe no candelabro. Também alguns utilizavam assim, dependendo do poder aquisitivo, e alguns mesmo eles próprios fabricavam. Então, geralmente pessoas mais pobres, eles tinham assim, ó. E a chama que sai daqui, dessa ponta aqui, ó, chamavam de língua de fogo, porque o escritor é antigo, tá? Embora o acontecimento isso não seja verídico, isso aí não acontece, a linguagem é antiga. Então a gente está fazendo uma comparação de algo da época, e língua de fogo era a chama que saía daqui. Então diz aqui o autor que o que eles viram pousando, ninguém falava língua de fogo, sobre a cabeça de cada um era algo semelhante a línguas como que de fogo. Continuando, agora, que línguas eram essas? Eram essas línguas que você ouve nas igrejas? Não, estou não te enganando. Olha só, vamos lá. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Todas as nações, essa linguagem aí é das nações que eram conhecidas até então. Não das nações que nós conhecemos hoje, porque ainda não conheciam o Brasil, não tinha ninguém da Papua Nova Guiné, ainda não conheciam das nações conhecidas, Europa, parte da Ásia e norte da África, tá bom? Então vamos lá. E aconteceu, e quando aquele som ocorreu, que som? O pessoal falando alguma coisa? Não, o som que supostamente veio do céu, que era igual de um vento veemente impetuoso, que era um som de uma chuva, que antecedia uma chuva. Então a multidão se juntou para lá e ficou confusa. Por quê? Tem uma vírgula aqui, ela se juntou, depois ficou confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quem escutava falar na sua própria língua? A multidão que foi lá ver o que estava acontecendo no cenáculo. Então, a língua falada aqui não tem nada do que as pessoas falam hoje. São idiomas naturais. Segundo a narrativa, seria o quê? Seria uma operação do Espírito naqueles galileus que nunca tinham falado esses idiomas, e eles começaram a falar sem nunca estudar. E hoje você vê isso acontecer? Não, você vê as pessoas falando uma porrada de porcarias, as pessoas falando um montão de M, e as pessoas dizem que é um som do Espírito. Primeiro que só pela tua Bíblia já mostra que está tudo errado, você está sendo enganado. E eu mesmo era sugestionado psicologicamente. Quando eu passei a pensar, ainda no sistema religioso, eu vi que o que estava aqui é diferente do que era praticado. E ninguém mais ficou me sugestionando, e ninguém mais me levava na conversa. Teve um lugar uma vez, uma igreja que eu frequentava, na Assembleia de Deus mesmo, lá em Patinga, onde eu morei, tinha uma mulher lá, o pessoal chama de irmã, ela ficava assim, fi. Aí daqui a pouco, fi. Aí eu, porra, isso aí deve ser língua de cigarra, né? Só pode. Não, continuando. Então vamos ver, as línguas que eles falavam, qual? Que a multidão lá no cenáculo via, que no cenáculo estava falando, e quem chegou ouviu falar na sua própria língua, os que chegaram lá para ver. Aí todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos, ou seja, eles não falaram essas línguas que as pessoas dizem que é mistério, não tem nada disso. Era algo que foi entendido. E o que eles falavam? E que línguas eram essas? Olha aqui, ó. Voltando aqui, ó. Ouvimos na nossa própria língua que somos nascidos, ó. Partos, Medos, Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros. Romanos, tanto judeus como provérbios, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, segundo esse texto aqui, a suposta operação do Espírito Santo, aí, do Todo-Poderoso, aí, que vocês falam, era as pessoas que estavam no cenáculo falaram línguas que nunca tinham aprendido, e essas línguas eram línguas humanas, que quem ouviu entendeu, eram línguas humanas. Não tem nada disso. Se isso aqui fosse verdade, e o que as pessoas falam, que é a suposta unção do Espírito, que se falar em línguas, iria acontecer isso. Pessoas de outras nações chegar aqui, a pessoa que nunca ouviu falar, por exemplo, falou em japonês, ia falar e a pessoa entender. Mas isso aqui, claro, isso não acontece porque isso aqui é mentira, isso aqui é lenda bíblica, nunca vai acontecer. Então, meu amigo, nós vimos aqui só alguns textos para você entender aqui. Então quer dizer que o que é falado na igreja é invenção? Então que poucas pessoas falam. Primeiro, uma vez que você
fala para as pessoas e tem aquela pressão, a pessoa ela acredita que falar, que ela ouve falar que falar em línguas é sinal de batismo no Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. E uma vez que você fala em línguas, você está com poder, então as pessoas vão querer isso. Elas vão buscar automaticamente isso. E buscando essas coisas, eles vão ouvir aquele falatório todo, que na verdade não são idiomas, não são línguas, são sílabas desconexas. E uma vez que a mente registra, e a vontade de falar, a vontade de receber tal graça, como eles dizem, aí o emocional age, a pessoa pensa que é um suposto ser, chamado Deus, o Espírito Santo, agindo, e não é nada, é apenas emocional sendo influenciado por pessoas e por técnicas, entendeu? Tanto é que eu comecei a desconfiar disso uma vez que eu estava conversando com um pastor. Na época eu pertencia ao sistema religioso, eu ainda era da Assembleia de Deus, e estava falando sobre trabalho, de pregação. Aí ele falou assim: mas nós temos que fazer um movimento, senão o trabalho não cresce. Aquilo eu achei estranho. Nós temos que fazer um movimento, já que dizem que o movimento não é de Deus, porque segundo aqui o texto, veio um som do céu, encheu a casa, eles estavam assentados. Ninguém fez nada, ninguém ficou falando: nossa, vai ser batismo, vamos fazer um culto de avivamento, um culto de poder. Não tem nada disso. Mas hoje você vê programação humana, e essa programação ela é um mecanismo psicológico que age no ser humano, que está com, às vezes, o intuito, a vontade, está com a sinceridade, ele acredita e ele é enganado por essas pessoas. Eu também fui enganado. Eu achava que falava língua estranha. Até o dia que eu botei a mão na consciência e falei: peraí, isso tem nada a ver com o que está aqui. Aí, lógico, depois eu fui pesquisando, e minha trajetória até sair da religião e depois largar a crença foi muito longa. Mas eu usei isso aqui, o raciocínio. Então, meu amigo, que você fique com esse vídeo, reflita no que eu falei aqui. Nada disso aí aconteceu na Bíblia. Isso aí que aconteceu na Bíblia só aconteceu na Bíblia. Na realidade nunca aconteceu. A outra parte eu vou fazer daqui a pouquinho, o segundo vídeo, falando sobre o falar em línguas, abordagem crítica. Agora eu vou falar sobre um pouco da história. Na história, como é que isso aconteceu, como é que chegou até os dias de hoje, tá bom? Então, grande abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.